Canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante, e quem for novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Ó, amanhã é dia dos pais e que tal dar de presente pro seu papai uma capinha exclusiva do Vascão da Gol Case, uma coisa mais linda que a outra. Você pode colocar o nome do seu pai e o número da preferência dele, lembrando que você pode presentear o seu pai e se presentear, tá? Na Gol Case você compra 2 capinhas e leva 4, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, e tem o nosso QR Code que tá passando na tela com o cupom promocional GOVASCO. Você usando o cupom promocional GOVASCO, você ganha frete grátis e um descontinho extra aí no seu carrinho, tá? Não é só para iPhone, eles têm mais de 200 modelos aí de aparelhos, Samsung, Motorola, iPhone, Xiaomi e por aí vai, tá? Eles têm uma linha exclusiva de produtos do Vasco, que vão desde capinhas de celulares a garrafas térmicas, carregador de celular, carregador portátil, mochila, e para quem torce para outros clubes que não o Vasco, que me segue aqui, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, tem também, tá? Então você pode presentear outras pessoas que você gosta. E o mais bacana de tudo é o seguinte, tá? São produtos exclusivos e você comprando ainda ajuda o Vasco com royalties, beleza? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Gol Case, parceira do canal Futebolaço. Tá, mas tem que ser pelo nosso link. Clica aí, usa o nosso cupom promocional para você ganhar um frete grátis e a galera saber que você veio daqui também. Beleza? Bom, galera, dito isso, vamos seguir aqui o nosso vídeo falando sobre o Payet. O que eu fui arguído hoje lá em São Januário de torcedores e pessoas importantes. E aí, Payet vai vir, vai vir. Inclusive, durante a cerimônia dos Camisas Negras, gritaram Payet lá no meio do evento e o Osório até brincou, respondeu de volta e tal. Então, hoje é o que mais se fala. Inclusive, está passando para vocês aí na tela, nesse momento agora, às 3h28 da tarde, o Payet é um dos nomes mais comentados no Twitter no Brasil, tá? É o 9º assunto mais comentado. A página do jogador foi invadida aí pela torcida do Vasco, já passam de 40 mil comentários. E a situação é a seguinte, o GE atualizou a matéria hoje, o Vasco está realmente muito otimista pela contratação do jogador. O Vasco fez o famoso esforço financeiro para tentar trazer um craque, por entender que um novo rebaixamento traria prejuízos muito maiores, tanto institucional como financeiro, do que se fazer um esforço para se manter na primeira divisão. O Paulo Brax está obcecado por um nome de peso, por um craque, por um astro, e ele tenta isso desde o início do ano, sem sucesso. Tentou Isco, tentou Papo Gomes, no meio do ano agora tentou Diego Costa, tentou o Cavani, chegou a procurar outros jogadores não no calibre do Payet, mas jogadores com uma certa grife, como por exemplo o Luciano Vieto, Oscar Romero e outros nomes foram tentados. E ele está nessa obsessão. E eu fiz ontem uma leitura e hoje ficamos discutindo ali entre os jornalistas lá em São Januário, eu, Manuel Ribeiro, Matheus Guimarães do Lance, Fábio Azevedo também do canal Fanático Vascaíno, né? E até a rapaziada lá da TV Monumental, sobre essa questão do por que o Paulo ontem estava tão assim seco para falar com a imprensa, por que ele soltou essa situação. No final da noite o GE vaza o nome. Eu tenho para mim que o Paulo, ao querer vazar isso e dar repercussão, é porque ele já sabia que o negócio estava fechado. Quando eu falo vazar, é dar informação de que o Vasco estava negociando com um jogador da mais alta prateleira, porque em momento algum ele falou qual era o nome, né? E de alguma ponta isso vazou no início da noite. Ele teria que ser muito juvenil, né? E usar muito pouco de inteligência e chamar uma responsabilidade dessa para si, se o negócio não tiver fechado ou se ele tivesse muita certeza de que o negócio seria fechado, porque a popularidade dele com a torcida é péssima. Ele estava muito balançando no cargo, o Luiz Melo saiu, mas ele deu um nome ainda que suscita muitos sentimentos com o torcedor, não só ele, mas como também o Abel Braga, e gerar esse clima para a chegada do Payet, faltando poucos dias para fechar a janela de jogadores livres e não vir, aí eu acho
que definitivamente o Paulo Brax vai para o espaço com a torcida do Vasco. Então, como partiu dele essa questão de falar que o Vasco estava negociando um jogador da mais alta prateleira do futebol mundial, é porque ele tinha muita convicção de que o negócio vai acertar. Senão, é um tremendo de um tiro no pé. Não é um tirinho de pistola, não. É uma bazuca mesmo que estraçalharia todo o pé dele, tá? E agora vamos a outras informações. O companheiro Lucas Pedrosa apurou que a proposta do Vasco é por 2 anos de contrato. O jogador gostou da proposta financeira e busca informações com companheiros, né, que atuaram no Brasil sobre o futebol brasileiro, e a tendência é que ele possa realmente vir ao Rio de Janeiro nos próximos dias, amarrando todas essas situações. O Fabrício Romano, que eu diria que internacionalmente é o jornalista mais respeitado do futebol mundial no que tange a negociação de jogadores, hoje às 6h30 da manhã ele tuitou o seguinte: o Vasco da Gama apresentou uma proposta enorme para convencer Dimitri Payet e contratá-lo como agente livre. As negociações avançam. O Vasco está confiante, esperando o sinal verde do jogador. E agora, na parte da tarde, o Fabrício Romano retuitou esse tweet com uma atualização, dizendo: Dimitri Payet indo para o Vasco. Agora, perto do acordo, tá? Então todas as fontes jorram na mesma direção de que o negócio entre Vasco e Payet está muito próximo de um acerto. Os companheiros do Papo na Colina chegaram a apurar que quem está fazendo esse meio campo é o Túlio de Melo, que hoje é agente, foi jogador de futebol até bem pouco tempo, atuou com o Payet em 2010, 2011, jogaram juntos, foram companheiros de clube. Ele fez a negociação da venda do Gerson no Flamengo para o Olympique de Marselha em 2021 e fez a negociação do retorno do Gerson para o Flamengo agora em 2023, tá? E ele agora estaria auxiliando essa vinda do Payet para o Vasco. Lembrando que foi o Túlio de Melo que intermediou o retorno do Rossi ao Vasco. Inclusive o próprio Rossi, na apresentação dele, agradeceu o seu empresário Túlio de Melo por ter acertado as arestas aí para ele retornar ao Vasco, tá? Então o Túlio de Melo pode ser que seja um agente que comece a nos ajudar também. Primeiro com o Rossi e agora com o Payet. Essa informação que eu trouxe por último foi dos companheiros do Papo na Colina, tá? Então tudo caminha para que de fato o Payet seja o novo reforço do Vasco e a tal cereja do bolo muito falada seria concretizada. Lembrando que o Vasco jamais em momento algum falou sobre cereja do bolo, né, ou criou essas expectativas. Tivemos sim um grande vascaíno que é muito conhecido pela torcida das redes sociais, o Zé Comé, que já há muito tempo está prometendo a cereja e quem sabe ela não está chegando agora. Beleza? Para finalizar, hoje pela manhã eu tive lá em São Januário, convidado pelo Vasco para participar da cerimônia dos Camisas Negras, né? O Vasco está completando 100 anos aí desse timaço que revolucionou a história do futebol brasileiro e mundial. Ali o Vasco começava a luta para deixar negros e operários atuarem, daí surgiu a resposta histórica e todo o resto vocês já sabem. O Vasco, inclusive, está lançando o terceiro uniforme dos Camisas Negras e hoje teve um evento lá em São Januário. Mais uma peça, né, e mais um atrativo nós teremos no Espaço Experiência agora sobre os Camisas Negras. Tá passando para vocês na tela algumas fotos que eu tirei, né, de quadros que estão lá, formação do time, primeiro, segundo, terceiro, quarto jogo. O Vasco reproduziu os uniformes da época, né, colocou inclusive 3 manequins bem no meio ali no Espaço Experiência, e inclusive divulgou nas suas redes sociais o goleiro Felipe Gabriel e mais 2 outros atletas da base utilizando esse uniforme da época, que agora encontra-se dentro lá do Espaço Experiência, e o Vasco entregou algumas honrarias, né? O Vasco criou agora a medalha Pai Santana e homenageou algumas pessoas que lutaram e lutam recentemente por questões aí raciais, inclusive a deputada que me fugiu o nome dela, que colocou no calendário do Rio de Janeiro, né, a questão da resposta histórica, foi homenageada lá com a medalha Pai Santana, e familiares vivos, né, descendentes dos jogadores dos Camisas Negras foram lá homenageados hoje, tá? Inclusive teve uma cena que marcou muito e teve uma gargalhada assim muito bacana, é que a maioria das pessoas que estavam indo representar os jogadores do Expresso da Vitória
a maioria dos filhos, netos já faleceram. Então a maioria das pessoas que foram lá para representar a família era sobrinho, neto, pessoas assim da terceira, quarta geração da família, mas a filha do jogador Adão é viva, né? Ela aparenta, pelo menos pelo que eu vi, entre 80 e 90 anos de idade, e ela até já pegou o microfone brincando, ela falou assim, eu só tô aqui porque eu sou a caçula. E a galera descambou a rir, e ela falava com muito orgulho do seu pai, né, que ele só falava do Vasco, 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 inclusive nos últimos dias de sua vida, né, ele já mesmo doente, ele só falava do Vasco, inclusive o Horácio fez questão, né, de dizer que ele não apenas jogou, mas ganhou títulos com o Vasco em várias outras modalidades, inclusive no Remo, ganhou vários títulos, então era um cara que era um atleta, no concepção da palavra, jogador de futebol, remador, o cara era um fenômeno, tá? E eu vou deixar com vocês aí trechos que eu gravei lá da cerimônia. Primeiro o Osório na reta final, fazendo ali um discurso sobre a representatividade e a importância dos camisas negras. Depois o Horácio, ele explica como funciona lá dentro do Espaço Experiência, o que tem do tour dos camisas negras. Na sequência tem um grito de casaca, dentro ainda do Espaço Experiência, e ao lado de fora foi inaugurado, né, a placa comemorativa dos camisas negras, está bem ali naquela entrada principal de São Januário, quando você desce para ir para a Social, foi inaugurada ali. E aí também o Osório, que é praticamente o orador do Vasco, ele lê, né, ele faz o pronunciamento e é tirada a cordinha e foi colocado na parede lá a placa comemorativa dos camisas negras, beleza? Então é isso, galera, se encerra a nossa segunda edição e vou deixar com vocês, quem não teve a oportunidade de estar lá, então me fiz presente e vou trazer para vocês a cerimônia, tá bom? Então confere aí, aqui eu já me despeço. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais à noite eu chego com a nossa terceira e última edição. Dia dos Pais e amanhã, baita de um presente para você, dá pro seu papai e para quem você tanto ama, tá? Golcase, capinha incrível, preço acessível, compra 2, leva 4, produto oficial, licenciado, você ajuda o Vasco e ainda fica tirando onda. Eu só ando assim, ó, bonitão e bem trajado com o meu telefone aí na rua, porque eu uso Golcase. Tamo junto, valeu, fui! A história do Vasco não é apenas sobre futebol, é sobre defender o que é certo, promover a igualdade e, acima de tudo, honrar o legado daqueles que, com coragem e determinação, mudaram o curso da história. Os camisas negras são eternos, assim como os valores que representam. E no centenário dessa equipe inesquecível, celebramos não apenas as suas conquistas em campo, mas a revolução que eles fizeram fora dele. Parabéns, vascaínos e vascaínas, por 100 anos de luta, paixão e compromisso com os nossos ideais, de hoje, ontem e sempre, de respeito, igualdade e inclusão. Assina Vasco da Gama. Queria convidar agora o nosso vice-presidente Horácio Júnior, comandante dessa exposição. São 23 quadros, onde a gente conta desde a formação dos camisas negras, né? A gente faz o relato dos 14 jogos que foram disputados no campeonato de 23, com 11 vitórias do Vasco, 2 empates e uma derrota, e essa derrota muito contestada, o árbitro, a gente fez essa pesquisa, né? O árbitro desse jogo, né? Depois virou presidente do Botafogo, era todos contra o Vasco naquela época, e tudo isso vocês vão poder ter nessa exposição. É muito importante também, a gente tem também a biografia dos jogadores, assim, e a gente agradece assim, toda a colaboração das famílias que dividiram e enriqueceram esse nosso trabalho aqui de pesquisa. Sem vocês, assim, essa exposição não estaria tão linda, né? Essa exposição e o dia de hoje, assim, a gente vai fazer também algumas homenagens com a Honraria Pai Santana. A Honraria Pai Santana é uma honraria que a gente criou para premiar as pessoas que participam na sociedade nessa luta antirracista, né? E o Vasco, como todos vocês sabem, assim, é um vetor muito importante dessa luta. Assim. Então,
esse time ele é um símbolo antirracista, porque ele incomodou muita gente, né, como vocês viram na capa. Incomodamos muito e demos a resposta histórica que foi a todo o preconceito social e o racismo. Então hoje vocês verão aqui algumas pessoas sendo homenageadas com esse prêmio. E para fechar, assim, nós temos aqui dentro de São Januário um projeto social chamado Ciclo de Oficinas. Após toda a exibição aqui, a gente vai fazer o encerramento da placa comemorativa desse centenário e as pessoas que quiserem poderão assistir um documentário de 20 minutos feitos por esses alunos do ciclo, né? Graças ao trabalho da professora Thaís, que supervisionou todo esse trabalho. Eu espero que eu fiquei muito feliz com esse resultado, né? A gente poder trabalhar com meninos da comunidade aqui e eles já estão produzindo, fazendo produções culturais, audiovisuais. Eu queria dar uma salva de palmas para a Thaís e todos esses meninos. Aproveitem essa exposição fica aqui até o aniversário do Vasco e depois ela vai para a Lagoa, onde a gente vai inaugurar mais um espaço museológico, né? Já vamos deixar o convite para todos vocês aí, quando a gente inaugurar, visitar lá o espaço museológico. A exposição que seria no Candinho está indo para lá, é uma exposição muito bonita que fala da Fundação do Vasco, fala do profissionalismo do futebol, a gente faz uma homenagem à torcida e a gente também lá vai fazer a reedição da exposição de Portugal, que foi lindíssima e a gente vai retornar com ela lá. Agradecer meu amigo Zé Pompeia por toda a força que ele está dando lá para a gente botar esse Obrigado a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito bem. A turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Negras vão fazer um encerramento da placa de bronze que eterniza no estádio Vasco da Gama o nome dos nossos 16 atletas campeões de 23 e do técnico Ramon Platter. Por favor, presidente, por favor, senhor, senhora, vamos aqui. 1, 2, 3 e... Esse na placa, Clube de Regatas Vasco da Gama. Ao celebrarmos o centenário da histórica conquista dos lendários camisas negras, que romperam as barreiras do racismo no futebol brasileiro, reafirmamos nosso solene compromisso com a luta contra qualquer tipo de preconceito e com nossos ideais de respeito, igualdade e inclusão. Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2023. Os camisas negras campeões de 23. Nelson, Mingote, Arthur, Bolão, Nicolino, Pascoal, Torteroli, Arlindo, Ceci, Negrito, Destre, Adão, Pedro, Pires, Russo e o técnico Ramon Platter.